número 125. É um salmo bastante conhecido. Talvez se eu não colocasse aqui essa projeção, ou se você não tivesse a sua Bíblia, você saberia ele de cor e salteado. Porque o Salmo 125 diz que aqueles, os que confiam no Senhor, serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes à roda ou em volta de Jerusalém, assim o Senhor, nosso Deus, está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Os que confiam no Senhor. Queridos, esse texto, quando o salmista escreve, fala de confiança, fala de monte. E quando nós pegamos falar de monte, monte nos remete a algo permanente, não se transporta, não se destrói com facilidade, não se abala, você não consegue mover um monte com facilidade. Monte nos remete a constância, permanência, perseverança. Mas como é que nós podemos ser perseverantes ou confiantes em meio a tantas notícias ruins? Ontem à tarde fui fazer um culto fúnebre da mãe da Luana, que faleceu. O pastor Wilson foi viajar e me incumbiu dessa tarefa. E como é que você fala de confiança para alguém que acabou de perder alguém tão próximo? Como é que você pode dizer que há um Deus que cuida naquele momento? Mas os que confiam no Senhor são como esses montes, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tantas coisas ruins, e queridos, não se engane, servir a Cristo não nos exime, não nos deixa imune aos problemas. É enganoso quem diz que estar servindo a Cristo, quem diz que estar na igreja vai te fazer imune aos problemas. E a pandemia que nós vivemos há alguns anos atrás está aí para provar. Quantos cristãos que morreram? Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E diz o texto que estes montes são como os montes de Jerusalém. Se você pegar o mapa de Jerusalém, você vai perceber que a cidade de Jerusalém ela é toda rodeada por montes. E esses montes servem como proteção para a cidade. E assim é o nosso Deus, queridos, para conosco. Ele está, a palavra diz que Ele está ao nosso redor, cuidando de nós. Porque ao nosso derredor está o nosso inimigo. Mas o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Nas coisas mais simples, o Senhor cuida de nós. Eu quero contar uma história para você nessa manhã. E você vai entender o que significa confiança, mesmo em meio às tempestades. E você vai entender o que significa perseverança, mesmo em meio aos dias maus. E não se engane, os dias maus virão, como veio para a família da Luana ontem. Se despedir de alguém muito próximo. Talvez veio para você com a perda de um ente querido, uma notícia ruim que chegou durante a semana.
que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E o meu desejo é que ao final dessa mensagem você saia daqui fortalecido como os montes. Porque, queridos, se nós olharmos uma árvore, por mais forte que ela pareça, por mais grossa que possa parecer o seu tronco, por mais firme que possa parecer as suas raízes, uma árvore ela está sujeita a um vento forte levá-la. Lá no condomínio onde nós moramos, tinha uma árvore bem em frente ao meu apartamento, e era grande, tronco largo, raízes profundas. Mas alguns meses atrás, houve um vendaval na cidade, e aquela árvore foi arrancada com raiz e tudo. E todo mundo se assustou com aquela imagem. Como é que pode uma árvore tão profunda, tão forte? Uma árvore pode acontecer isso. Podem vir os ventos e arrancar. Uma tempestade pode levar embora. Quantas vezes nós já não vimos nos noticiários aqui na nossa cidade? Basta vir um vento mais forte e você vê pela notícia pela cidade que várias árvores foram arrancadas. Um monte não. Um monte você não consegue. Pode vir a maior tempestade do mundo, o monte ele permanece lá. Se você for no Monte Everest, daqui 50 anos, ele está lá do mesmo jeito do que 50 anos atrás. Mas essa história que eu quero contar para você, que está na Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 34. Também uma história muito conhecida. É a história da mulher do fluxo de sangue. Diz assim: e ele, Jesus, lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. É um milagre. Você concorda comigo? Uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo o que ela tinha. Todos os seus recursos ela já tinha investido na tentativa, na busca da sua cura. Procurado os melhores médicos, os melhores especialistas, e nada. Mas diz que ela tem um encontro com Cristo. E Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Eu quero contar a história de Jairo. Um cara que tinha um cargo na sociedade, era um homem conhecido, mas que a sua filha de 12 anos foi acometida de uma enfermidade. Queridos, se você ler atentamente essa passagem, você vai perceber que há uma coincidência, mas que não existe coincidência no reino de Deus. O mesmo tempo de vida de uma é o tempo da enfermidade da outra. Há quantos anos aquela mulher sofria dessa enfermidade? Há 12 anos. E quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. Queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor das estações. Ele, e nele está o sim e o amém. Ele conhece todas as coisas. Mas perceba que há uma antecipação
Porque quem é que procura Jesus primeiro? O texto em Marcos 5:21 diz que Jairo chegou primeiro e disse-lhe: a minha filha está à beira da morte, vem e toque nela para que ela possa ser curada. E Jesus disse: ok, eu vou. Quantas vezes, queridos, nós chegamos até Jesus e dizemos: Jesus, olha, entra na minha casa, muda a minha história, eu preciso de Ti. E Jairo, já desesperado, angustiado, talvez buscando a última solução, chega até Jesus e diz: a minha filha está à beira da morte, Senhor, faça alguma coisa. E enquanto Jesus se dirigia até a casa de Jairo, alguém toca em Jesus de uma forma diferente. E nós chegamos no versículo 34, diz que a mulher tocou em Jesus. E o que acontece? Jesus para, porque a Bíblia diz que Ele está com seus ouvidos inclinados para ouvir o seu clamor. Jesus não está indiferente à sua situação. Muitas vezes nós dizemos: o Senhor se esqueceu de mim, porque eu estou sofrendo há tanto tempo. E a mulher ouve que Jesus está passando por ali. E a Bíblia, a história que nós lemos, diz que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro. E ao invés de ser curada, a Bíblia diz que ela estava piorando. A medicina alternativa já não resolvia mais. O tratamento paliativo já não satisfazia mais. E aquela mulher estava vendo a sua vida se esvaindo, acabando. E talvez ela pensasse: do que adiantou todo o meu dinheiro? Do que adiantou tudo o que eu ajuntei? Mas ela ouve falar que Jesus está passando por ali. E ela diz: talvez esse homem possa mudar a minha história. E a fé dessa mulher era tão grande, queridos. A confiança dela era tão grande. E aí nós nos lembramos do Salmo 125, que diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às enfermidades, não desanimam. E aquela mulher ouve que Jesus está passando e ela diz: se eu apenas tocar nas vestes desse homem. Ela não diz que talvez ela será curada, ou quem sabe eu posso ser curada. Não, ela diz: se eu tocar. Ela tinha certeza: se eu tocar nas vestes desse homem, eu serei curada. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã. Qual foi a situação que você chegou nessa manhã? Não sei qual é a situação que você tem enfrentado na sua vida. Eu sei o que eu tenho passado. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus está passando neste lugar nessa manhã. Amém. E Ele diz que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que depositam a sua confiança nele, como Lucas falou aqui, aqueles que depositam a sua confiança nele serão como os montes de Sião. E podem vir as tempestades, queridos, podem vir os problemas, você não será abalado. E essa mulher toca em Jesus e diz a palavra que imediatamente, não foi depois de um mês, não foi depois de 15 dias. Normalmente quando você vai ao médico, ele prescreve um tratamento padrão: olha, toma 7 dias de azitromicina, está tudo certo.
Ó, toma aí 15 dias de um antibiótico e você vai sarar. Não, queridos. A Bíblia diz que imediatamente após o toque de Jesus, ela foi curada. E aí você pode me perguntar, mas e Jairo? Onde é que está Jairo nessa história? Pois bem, a Bíblia diz que enquanto Jesus falava o versículo 34 para essa mulher, porque o versículo 34 de Marcos 5, volta para mim, Lucas, Marcos 5, 34. Enquanto Jesus falava para ela, vai em paz, a tua fé te salvou, chega a notícia que talvez Jairo não esperava. Chegam os seus amigos ou seus funcionários e dizem, olha, não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Eu sou pai, queridos, e eu sei o desespero de um pai quando o seu filho está doente, a correria que a gente apronta quando os nossos filhos estão doentes, as noites de insônia que nós passamos quando os nossos filhos estão doentes. E a notícia que Jairo menos esperava chegou. Lembra o que Jairo disse para Jesus? Olha, a minha filha está à beira da morte. Talvez Jairo estivesse angustiado quando Jesus parou para falar com aquela mulher. Talvez Jairo estivesse dizendo, olha, Jesus, não dá para acelerar um pouquinho? Porque nós somos assim, queridos. Nós somos impacientes. Quantos de nós chegamos num consultório médico e ficamos esperando? Vai no hospital, o que nós mais odiamos é esperarmos na fila. Mas vai demorar, hein? Se olha na senha, chega, passa todas as senhas e a sua não vai. E enquanto Jesus estava falando com aquela mulher, chega a notícia até Jairo, não incomodes mais o mestre. Olha, não precisa mais se preocupar, a sua filha morreu. Eu imagino o desespero de Jairo. Eu imagino a desilusão de Jairo. Poxa, Jesus disse que ia na minha casa. Essa mulher não podia ter esperado um pouquinho mais. Mas, queridos, a Bíblia diz que Ele está com os seus ouvidos inclinados para ouvir o seu clamor. A Bíblia diz que Ele está ouvindo as suas necessidades. A Bíblia diz que no meio da multidão Ele conhece as suas necessidades. Foi assim com Bartimeu, queridos. Bartimeu não estava no meio da multidão. Bartimeu estava sentado à beira do caminho, mas ele ouviu o clamor de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus parou para ouvir o que Bartimeu precisava. Zaqueu estava em cima de uma árvore, achava que estava escondido, mas Jesus parou e disse: Zaqueu, desce, porque hoje eu preciso estar na sua casa. Jesus te conhece pelo nome, queridos. Você não é um número para o Senhor. Todos nós temos um RG, registro geral, que diz perante o território brasileiro que nós pertencemos a este país. Mas para o Senhor não há um RG do Rafa, não há o meu RG, porque nós não somos um número,
para o Senhor. A Bíblia diz que Ele nos chama de filhos e nos conhece pelo nome. Enquanto Jesus conversava com aquela mulher, a notícia não chega para Jesus. A notícia da morte da filha de Jairo chega para Jairo, mas Jesus estava ouvindo e diz: olha, não temas, crê somente, não se preocupe. E quando Jairo talvez estava se dirigindo até a sua filha, Jesus chama: Jairo, ei, volta aqui. Eu imagino Jairo com os olhos já marejados, cheio de lágrimas, coração ferido pela notícia que havia acabado de receber. E Jesus diz a ele: não se preocupe, não temas, crê somente, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós não temos que temer, queridos. Nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Mateus 14, 22. Queridos, é esse Jesus que nós servimos. Pedro, enquanto teve os seus olhos voltados para o Senhor, enquanto ele estava com os seus olhos voltados para Deus, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. E é esse Deus sobrenatural que nós servimos, que te faz andar por sobre as águas. E se não fizer andar por sobre as águas, diz a Bíblia que Ele te fará andar em terra seca, como Ele fez ao povo do Egito quando abriu o Mar Vermelho. Amém. Não temais, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Jairo ouve o Senhor Jesus dizer: olha, não temas. Mas a morte já havia chegado. E Jesus ainda demorou para chegar até a filha de Jairo. E eu me lembro de Marta e Maria, quando Lázaro morreu. Lázaro, a Bíblia diz que era muito próximo de Jesus, era mais chegado de Jesus. E quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está enfermo, e quando Jesus chega, Marta diz assim: Senhor, é assim que o Senhor ama o meu irmão? O Senhor demorou 4 dias para chegar. Jesus não demorou, queridos, porque o tempo de Jesus é perfeito. O cronos de Jesus é diferente do nosso. O tempo de Jesus é diferente do nosso. Eu não sei o que você está enfrentando nessa manhã. Eu não sei qual é o monte que você precisa transpor nessa manhã. Eu não sei como é que tem sido a sua vida nesses dias. Eu não sei se, assim como Jairo, você recebeu uma notícia que você não esperava. Eu não sei se você, assim como Marta e Maria, receberam a notícia de que seu irmão estava enfermo. Eu sei de uma coisa: há uma promessa para mim e para você, que está lá no Salmo 125, que diz que os que confiam no Senhor, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio aos problemas, não precisa ter medo.
precisa se preocupar. O Lucas falou aqui sobre Mateus 6. Quem confia no Senhor não precisa se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, porque o Senhor se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Confiança, queridos, é algo que não vem do dia para a noite. É um processo. É algo que você vai construindo durante uma caminhada. Mas o salmista diz que os que confiam no Senhor são, não diz no passado, mas ele diz que são, hoje, são como os montes de Sião. Confiança fala de fé, certeza, convicção de coisas que não se veem, de que não se tem. A mulher não tinha sido curada ainda, mas ela teve fé, ao ponto de dizer: se eu apenas tocar nas vestes desse homem, eu serei curada. A filha de Jairo estava morta, mas ele confiou que aquele que era o portador da vida eterna faria o milagre. E você conhece a história. A filha de Jairo ressuscitou.